Boa noite, a paz do Senhor a todos, glória a Deus. Amados, estamos aqui de novo para trazer um recado da parte de Deus a respeito de prosperidade, de fidelidade, para que nesse tempo que é muito necessário estar na dependência de Deus em relação à vida financeira, em relação à provisão financeira. E precisamos compreender um caminho que Deus tem, como Jesus, o Senhor, nosso Senhor amado, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é o caminho, e Ele nos ensina a andar pelas veredas da justiça, como está no Salmo 23, por amor do seu nome. Veredas são caminhos, justiça é a própria palavra de Deus, porque se nós temos no nosso coração a fé, já somos nascidos de Deus, já renascemos no Espírito, nós temos que obedecer a palavra de Deus, para que o Senhor possa cuidar também daquilo que é importante para o homem, como diz no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Queridos, eu quero que você permaneça comigo, nós vamos falar desse assunto, e vamos entregar a palavra de Deus, e se você tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, nesse momento, eu quero pedir que você esteja nos adicionando aí no Facebook, na página do Facebook, Comunidade Evangélica Aleluia, e também no YouTube, Pastor Celso Aleluia. Dá o seu joinha, compartilha, se você passe aí para os teus contatos, porque precisamos compartilhar a palavra de Deus. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Nós cremos que Deus, Ele sempre tem a melhor saída para nós, mesmo em tempos difíceis. Então, eu estou começando a ministração nesse tempo agora, nas lives da terça-feira, sobre prosperidade e fidelidade. Então eu gostaria de fazer uma oração, pedir para você estar prestando bastante atenção nesta palavra, porque o que me tirou da miséria, o que me tirou do abatimento, e o que tem tirado milhões de pessoas do abatimento, pessoas que creem em Deus, que é o povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, é a obediência. Então eu gostaria de orar agora, pedindo graça de Deus para mim, para todos que estarão ouvindo essa live, e que a bondade e a misericórdia do Senhor, como diz no Salmo 23, ela vai estar conosco todos os dias, graças a Deus, amém? Feche teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, nós oramos nessa noite, clamando ao Espírito Santo de Deus maravilhoso, que habita dentro de nós, que os que cremos que Ele é verdadeiramente o Senhor, que fale conosco, que abra o entendimento nosso, para que possamos compreender a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Que Deus fale conosco através de sua palavra, e que a obediência à palavra traga o resultado que a palavra diz que tem. Eu oro, repreendo toda ação do maligno, do espírito contrário a Deus, do espírito do engano, do espírito da miséria, do demônio que tem travado e amarrado a vida das pessoas. Pai, a tua palavra diz: maior é o Deus que está em nós do que o demônio que está no mundo. E eu quero nessa hora pedir que o Senhor mande seus anjos, dê ordem aos seus anjos em nosso favor, para que nós não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra. Arranca toda pedra de tropeço, toda incredulidade, toda dúvida, toda infidelidade, que possamos compreender que Deus, Ele foi fiel e é fiel. Como diz a palavra do Senhor, fiel é o que vos chama, e o qual também o fará. Senhor, quando o Senhor enviou seu Filho, o Senhor enviou pela tua fidelidade.
Foi uma grande semeadura que foi feita, a maior semeadura que foi feita. E através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor, através dele, através da sua morte e ressurreição, o Senhor colheu milhões, bilhões de filhos. Por isso, toda semeadura tem a sua colheita. Que o Espírito da verdade, que o Espírito Santo da verdade, que nos levará ao pleno conhecimento da verdade de Deus, venha tomar nossas mentes agora, e que nessa live possamos compreender nesta mensagem o que o Senhor tem para este tempo. Eu já determino a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu determino a prosperidade e a fidelidade, uma coisa consequente da outra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã, você que é católico, você que é espírita, você que é de todas as religiões, aceita essa palavra, porque ela provém de Deus. E os evangélicos, os cristãos que estão nos ouvindo, por favor, tome posicionamento. Não tem como ter vitória sem ação. É oração. Nós podemos ficar pedindo, ficar clamando, mas se não fizermos a nossa parte, infelizmente impedimos a ação do Deus vivo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus, ele não pode mentir, ele não pode voltar atrás da palavra dele, mas Deus, ele age em cima da nossa ação. A reação de Deus é trazer a bênção para nós. Diga para alguém do seu lado: Deus faz milagres, mas quem provoca os milagres é você, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero começar agora mostrando que há algo do coração de Deus em relação à prosperidade dos seus servos, daquele que obedece. Está no Salmo 35, no versículo número 27, aonde diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Meus queridos, amados, nós cremos que Deus, pela palavra dele, ele nos mostra que ele ama a nossa prosperidade. Ele ama isso. É que nem quando você tem um filho, uma filha, por mais difícil que sejam as coisas, você deseja dar o melhor para o seu filho, para a sua filha. Hoje eu estive visitando uma família que estão desempregados, estavam com o coração abatido, a alma abatida. E um dos desejos daquela mulher, daquela mãe, era dar danoninho para o seu filho. E ela não tinha dinheiro para nada. E nós fomos até lá, conversamos, mostramos que a nossa generosidade não é para envergonhar eles, mas que era para envergonhar as trevas. E o Senhor permitiu, com todo amor e sinceridade do meu coração, de comprar para eles uma cesta básica, uma caixa de leite para o menino e danoninho. Uma coisa interessante, às vezes a pessoa tem sobrando na geladeira, mas quando não tem, e o filho gosta disso, é como você dá o maior presente para ele. Então houve uma graça muito grande. Eu mando um abraço para sua família, que sejam benditos. Obrigado por me ouvirem, obrigado por me receberem, obrigado por aceitarem a ajuda. Não é vergonhoso aceitar ajuda, não é, porque nós devemos repartir o pão com o necessitado. Entender que quando semeamos, o Senhor sempre nos dará a colheita. Quer seja pouco, quer seja muito, sempre tem a colheita. Mas eu quero me ater a algo nessa noite a respeito de voto com Deus. Como já vimos aqui no primeiro versículo, Deus ama a prosperidade dos seus servos. Eu tenho vários testemunhos particulares em relação a voto com Deus. E nesses dias
Eu tenho votado com Deus, eu tenho feito coisas, tenho votado com Deus, tenho colocado desafios que eu peço para Deus colocar no meu coração, para poder entregar no altar dele. E existe uma palavra na Bíblia muito forte, que fala claramente sobre voto. Está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Aleluia. É o voto que Ana fez. Quando nós entendemos o que a Ana fez, ela provocou um milagre poderoso, um milagre que fez com que a vida dela se transformasse. Então, aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, a palavra de Deus diz no versículo 9: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente te lembrares, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, um filho, varão. Varão significa um homem. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Amados, neste momento aqui, Ana estava muito triste, muito amargurada, e ela chorava muito, mas ela foi ao lugar certo, ela foi ao templo do Senhor, ela foi até a presença do Senhor, e ela falou com Deus da amargura do seu coração. A Ana sofria muito, porque ela não tinha filhos, e isso para ela trazia até mesmo uma depressão. Ela estava depressiva, porque ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, amava ela muito, e ele dava o melhor para ela. E ele dizia: Ana, por que tu choras? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Porém, a Ana, ela precisava ser mãe. Só que ela deu um passo muito forte na direção de Deus. A Ana buscou a face do Senhor e ela fez um voto. O que é um voto? É um compromisso antecipado de algo que a pessoa vai entregar no altar de Deus, para Deus. É que nem quando a pessoa casa, ela faz os votos dela no altar, de estar junto até que a morte os separe, na tristeza, na alegria, na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. É bem verdade que hoje em dia, muitos não têm cumprido esse voto. Quando está bem, muitos até permanecem juntos. De repente vem problemas, alguns acabam se dividindo. E às vezes é o contrário, quando não tem nada, está junto. E quando ganha algum dinheiro, quando tem uma estabilidade ou uma vida melhor, acaba trocando o esposo ou a esposa. Isso não é certo. Mas é um voto que é feito no altar, mas a pessoa esquece. Eu quero mostrar que a Ana, ela tinha uma necessidade real. E aqui a Bíblia fala que ela fez esse voto, e quando ela se aproximou do Senhor, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira. O sacerdote é o homem de Deus, que tem autoridade para liberar a bênção. E veja bem, eu vou te mostrar a posição de Eli, no momento em que Ana estava fazendo seu voto. Tem voto, meus irmãos, que as pessoas nem entendem. Eu fiz coisas para o altar de Deus, que Deus colocou no meu coração, que as pessoas não entendiam quando eu falava. Mas eu decidi fazer o que Deus me mandou, e colhi verdadeiramente a resposta. Por isso, amado, busque a voz de Deus no teu coração, busque pela palavra, Ele vai colocar uma impressão dentro de você. Deus opera em nós o querer efetuar segundo sua boa vontade. Por isso eu estou fazendo essa live, para que haja transformação na vida financeira.
Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando às igrejas. Então a palavra de Deus diz que a Ana, ela estava ali fazendo voto, e a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 12, 1 Samuel, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. A Ana começou a se demorar na presença de Deus. Há momentos, irmãos, que a situação é tão difícil, que a pessoa não consegue nem falar, ela só consegue falar dentro de si. A Ana estava assim. Hoje essas pessoas que eu visitei, a mulher chorava só de falar, porque hoje ela precisa de ajuda, mas amanhã ela vai ter para dar, em nome de Jesus. A Ana aqui, ela estava tão angustiada, estava tão atribulada de alma, que ela não falava, ela só movia a boca, e ela começou a se demorar. E o sacerdote ali, ele teve uma atitude que ele não entendeu o que estava acontecendo com ela. Olha o que ele disse para ela aqui. Ele disse, no versículo 14, disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ele achou que ela estava embriagada. Porém Ana já respondeu e disse, não, Senhor meu, ainda respeitando ele, chamando ele de Senhor, por mais que ela estava fazendo algo que ele não sabia no espírito, ele não entendeu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, disse Ana, nem vinho nem bebida forte tinha bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, o meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que ele pedisse. Aqui tem um quadro muito forte, que mexe muito comigo. Essa palavra moveu meu coração, muitas vezes, para que eu pudesse fazer algo. A Ana fez um voto com Deus, de algo que ela nem tinha ainda. Ela pediu para Deus, como está ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, presta bem atenção. Diz lá que Deus dá o pão para comer e a semente para semear. A Ana queria um filho, ela queria ser mãe, mas ela tinha certeza do que ela queria. E ela foi falar com Deus, e ela fez um voto com Deus. E ela disse, se o Senhor se lembrasse dela. Esse se lembrar aqui, não é somente lembrar que ela existia, mas não somente da existência de Ana, mas é passar a agir em favor dela. Esse se lembrar aqui é diferente de só lembrar da Ana. A Ana existe, não. Ela no voto dela, se o Senhor se lembrar da tua serva, e o Senhor der um filho varão, um homem, eu devolvo para o Senhor. Esse se lembrar aqui, não é somente quando você lembra de uma pessoa. Sabe quando tem aniversário, e você se lembra da pessoa, e você honra a pessoa, e você comemora o aniversário daquela pessoa? Quantos aniversários deixamos? Nossa, fulano fez aniversário. Até aniversário de casamento já esquecemos às vezes. Aniversário da esposa, do esposo. Olha, eu vou dizer para você, mas acontece. Porém, esse se lembrar aqui é o se lembrar que Ana não é só acreditar, mas se lembrar para fazer para ela, para cuidar da petição dela. Então, amados, ela fez um voto, faz um voto com Deus, faz romper. A Bíblia mostra uma coisa, que voto tem importância. Se ela sabia que a única forma de ter um filho era que Deus operasse um milagre, ela fez algo, ela teve uma intrepidez, ela foi além, ela agiu a fé dela de uma forma sobrenatural, e Deus espera isso de você e de mim. E eu vou dizer para você, Deus está esperando uma atitude. Eu conquistei a minha casa, do meu sonho, conforme eu fiz um voto com Deus, e está lá, conquistei. Agora eu tenho outros planos que eu preciso que Deus mova,
e planos que precisam de dinheiro, porque o dinheiro atende a tudo. Aqui no caso da Ana, não era dinheiro que ela queria um filho. Eles tinham dinheiro, a vida deles era boa. Agora, como eu estou ensinando a prosperidade, você pode fazer aqui, ela fez um voto por uma pessoa, e você pode fazer um voto por bens materiais também. Você pode pedir para Deus coisas que você precisa, que nós precisamos no dia a dia. A palavra de Deus mostra então que a Ana, quando ela se posicionou, ela demorou em ser da presença de Deus. O Eli não entendeu. Eli era um homem de Deus que estava lá, mas ele não entendeu. Ele achou que ela estava bêbada. Não se importe com o que os outros vão falar do teu voto. Na verdade, a Ana nem contou, fez. Disse para ele que ela não estava embriagada, mas ela falava da amargura da alma dela. E este homem, por ter autoridade espiritual, liberou a bênção sobre Ana. Agora, veja bem, daqui a pouco quero continuar a história de Ana, mas eu gostaria que você abrisse a palavra comigo, no Salmo 76, no versículo 12, só um minutinho, Salmo 76, aleluia, glória a Deus. Aqui é ao vivo, então a gente está procurando a palavra, ao vivo e a cores, para a glória do Senhor Jesus, amém? Amados, o desejo do meu coração como pastor, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, é que toda a tua casa seja abençoada, que você e tua casa seja abençoado. Aqui no Salmo 76, versículo 11, a palavra de Deus diz: fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus, tragam presentes os que estão em redor dele, àquele que é tremendo. Olha só, a Bíblia diz para nós fazermos votos e pagar. Faz voto, irmão. Comece a determinar aquilo que você quer, irmão. O que você deseja do coração de Deus? Eu tenho visto pessoas que têm sido fiéis a Deus nesses dias, conquistando, enquanto muitos estão perdendo, alguns estão conquistando, porque decidiram obedecer ao voto de ser dizimista fiel, ofertante. Irmão, não coma o dízimo, não coma o dízimo, não coma a semente. Deus vai pôr uma semente na tua mão. Se você comer a semente, se Deus dá a semente e nós comemos a semente, nós temos que plantar, e quem não planta não colhe. Você quer uma mudança radical na vida financeira? Você quer uma mudança radical na tua família? Você quer sair da miséria, da pobreza? Você quer que nesses tempos de deserto Deus te levante? Então tenha ousadia. Esta campanha é para que você e eu, o Espírito que está nessa palavra ministrada, ela entre em nós. O Espírito que está nessa palavra faça vida em nós, e através da nossa obediência, através da nossa atitude, como Deus, Ele não ficou só em palavra, Ele enviou a palavra, Ele enviou Cristo, a palavra, Ele se tornou carne, o Filho do Deus vivo, não ficou somente no pensamento, mas Ele teve atitude, e quando Ele foi para a cruz, Ele morreu morte de cruz, porque Ele queria vencer o inferno e a morte. Ele é um exemplo, o Senhor Jesus, o nosso amado Senhor Jesus. Ele é a maior oferta, Ele deu sua própria vida por nós. Então, amados, faça votos com Deus e pague, traga presentes àquele que pode todas as coisas. A Bíblia diz: trazei presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Estar em redor dele é que nem agora, nós estamos aqui, em redor dele, ouvindo a voz dele, a palavra dele. Ele diz: aonde estiverem dois ou três em meu nome, estarei no meio. Então, se ele está no meio, nós estamos ao redor dele, e ele está ali com sua graça, com seu poder. E tem mais uma coisa: o Espírito Santo está dentro do meu, do teu coração, para fazer com que a nossa vida dê uma guinada, uma transformação de 360 graus. Se você deseja, assim como eu desejo, uma mudança radical na vida financeira, uma mudança, uma transformação, uma glória de Deus, faça votos com Deus. O primeiro voto que você tem que fazer é ser um fiel dizimista. E um fiel dizimista
não mexer naquilo que é de Deus. Não mexa, não tire, não mexa em nem um centavo. Fui numa casa hoje para receber o dízimo. A pessoa faltava R$2 no dízimo. O esposo disse: procura o dinheiro. Ela não achava os R$2. Ela pegou e deu R$3 que faltavam. Eu disse: olha só, você fez o certo. Se você tinha que dar esses R$2, você só tinha uma, você achou uma notinha de 2, você deu um a mais. Antes a mais para Deus do que a menos. Se você tem que dar R$110 de dízimo e der 100, você não deu o dízimo. Se deu 109, você não deu o dízimo. Seja fiel, seja verdadeiramente fiel. O que aconteceu com Ana? Voltando ali para o livro de 1 Samuel, em nome de Jesus, gostaria de, já está quase encerrando a live, mas gostaria que você me acompanhasse mais um pouquinho, porque eu quero mostrar o que aconteceu com a Ana. Glória a Deus. Sumiu 1 Samuel. Já achamos aqui, glória a Deus. Queridos irmãos, essa live tem o objetivo de trazer vida e vida em abundância. Quando o Eli liberou a bênção, ele disse no versículo 17: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. A Ana já teve uma atitude nova. Disse ela, versículo 18: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja bem, ela já encontrou graça diante do líder, diante do homem que tinha autoridade para liberar. Ele nem entendeu o que estava acontecendo. Ela não contou o voto que fez, mas ela encontrou graça. Sabe, quando as pessoas entregam os dízimos, as ofertas, de coração, elas encontram graça diante de Deus e diante de nós, os ministros da palavra, e nós liberamos bênçãos sobre sua vida. Ele liberou. Ele disse que o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, te concede a tua petição. No mesmo instante, ela já mudou o semblante dela, não era mais triste. Ela foi e ela comeu. E olha só o que aconteceu aí em sequência. A palavra de Deus diz: sucedeu que passado algum tempo, no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 20, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus. Ela recebeu a bênção. Passou um tempo. Veja bem, amados, é necessário que nós saibamos esperar o tempo de Deus. Há milagres que são urgentes, mas há milagres que nós temos que saber esperar o tempo de Deus. Por exemplo, você quer comprar uma casa, é um milagre maior do que você comprar, vamos dizer, um celular, uma geladeira. É maior. Uma casa é muito maior, mas ela tem o tempo dela para chegar na sua vida. Porém, você tem que desejar profundo. A Ana, quando chegou a Deus, ela sabia o que ela queria. Ela sabia que queria um filho varão. Ela disse: se eu me der qualquer coisa, o que você deseja no seu coração? Deus vai dar melhor do que está pedindo. Você vai ver, basta você ser fiel. Agora vamos ver o que aconteceu para frente. A palavra de Deus mostra então que a Ana, ela acabou levando o menino Samuel para o templo. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim no capítulo 1, só um minutinho, amados, preciso ver aqui claramente. Amém? Glória a Deus. 1 Samuel 2, versículo 20. A palavra de Deus diz: e Eli abençoava Eucana e sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Amém? Glória a Deus. Então a Ana foi e entregou o menino no altar, entregou Samuel, aleluia. E versículo 21 diz: visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Veja bem, amados, quando a Ana desmamou o menino, ela levou ele
entregou ele no templo do Senhor. Amém? Ela entregou no templo do Senhor. E depois o Senhor deu para ela mais 5 filhos. 3 filhos homens e 2 filhas. Veja bem, amados, a Ana não podia ter nenhum. E o Senhor, através do voto dela, do cumprimento do voto dela, ela recebeu. Por isso eu quero te desafiar a você não abaixar a cabeça diante das circunstâncias. A Ana estava tão amargurada que ela só movia os seus lábios, mas ela se demorou na presença de Deus. Não tenha pressa de ser na presença de Deus, amado. Faça votos e cumpra. Pede para Deus inspirar teu coração. Nós temos buscado nas casas, as pessoas nos chamam para buscar o dízimo, as ofertas, e Deus tem abençoado. E eu tenho certeza que se você fizer a tua parte para com Deus, a bênção já está liberada das minhas mãos aqui para você. Como Eli disse, que o Senhor te conceda, o Senhor dos Exércitos te conceda a tua petição. Eu determino que assim será. Então faz voto e cumpra. Esse é um dos primeiros pregações que eu estou fazendo nesta live da prosperidade. Na verdade, a prosperidade é uma consequência da fidelidade, da obediência. A Ana deu a avó dela mais 5 filhos. Deus nunca vai deixar você na mão. Receba aí essa palavra de vitória para a glória do Pai. Nós vamos orar em nome de Jesus para a Viviane de Rio de Janeiro, está assistindo, mandar saudação. Eu quero mandar saudação para a Viviane do Rio de Janeiro. Receba aí a saudação. Nós parecemos que estamos assim como crianças numa escola, mas na verdade eu quero dizer para você, nós estamos na presença de Deus. Eu estou em Cristo há mais de 30 anos. Eu louvo a Deus por isso. Mas como a palavra de Deus diz, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, a todas as manhãs, as suas misericórdias se renovam na nossa vida. É isso que Deus faz. E eu quero te dizer uma coisa, eu profetizo a bênção de Deus sobre tua casa, sobre teus celeiros, sobre todas as obras das suas mãos. As nossas mãos são benditas. Receba aí o toque de Deus nas tuas mãos. Receba tudo que você fizer, tudo que nós fizermos, em o nome de Jesus vai prosperar. Tudo que você desejar no seu coração, que for justo, pela tua fidelidade ao Senhor, você receberá. Em nome de Jesus, sejam cheios, abundantemente, que o Espírito do Senhor derrame uma bênção tal, que seja bênção sem medidas, que não tenha nem aonde guardar. Em vez de faltar a comida, vai estar sobrando. Você vai realizar seus sonhos. Não esqueça, o nosso Deus, Ele faz rios no deserto. Ele faz brotar a água da rocha, leite e mel. Ele não mudou. Ele manda o maná do céu. E ainda quando você estiver com fome de carne, Ele manda as codornizes cair. Você vai comer tanta carne que vai sair pelo nariz. Glória a Deus. Receba a vitória. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o espírito da miséria já sai do nosso caminho. Que o Senhor receba. Que o Senhor coloque. Que o Senhor receba os nossos votos. Nós vamos votar e pagar. Que o Senhor nos dê condições para isso. Mas queremos a resposta, porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Em nome de Jesus. E ao seu nome, glória. E ao seu nome, glória. Ao seu nome, glória. Como é o nome da comunidade? Aleluia. Como é o nome da comunidade? Aleluia. Eu espero você amanhã às 20 horas. Neste mesmo horário estaremos fazendo a live da libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos.